Olá, sexto ano. Vamos para a correção do Desvendando os Segredos do Texto. Lá na página 61. Como todos leram o texto, não é? Nós já comentamos, já fizemos todos os comentários possíveis. Agora vamos corrigir. Onde ficava a tribo de Potira e Itajibá? Lá no texto tá bem explícito. Nos sertões de Goiás, tá? Tia, coloquei outra maneira. Não, põe só assim, nos sertões de Goiás. Onde ficava a tribo, tá bom? Cita no texto. Na lenda, Potira é caracterizada como uma menina contemplada por Tupã, com a formosura das flores. Quem era Tupã? É o deus cultuado por aquela tribo, tá bom? Seria interessante se vocês fizessem o seguinte, na hora que vocês forem colocar lá no caderno, depois do para discutir, coloquem uma fotinho, tá bom? Imprimam uma fotinho do deus Tupã. Eu vou colocar aqui, ó, foto de Tupã, para vocês saberem quem é, tá bom? Então, quando a tia for dar visto nessa atividade, ela vai observar essa foto que vocês colocaram. Tia, posso colocar colorida? Pode. Tia, posso colocar para eu pintar? Mais bonito ainda, tá bom? Adoro a criatividade de vocês. Vamos para a terceira questão. Como Itajibá é caracterizado pelo narrador? Ele é caracterizado como um guerreiro forte, não é? E muito valente. Pessoal, o que é caracterizado? É característica, é como ele é descrito, tá bom? Ele é descrito como um guerreiro forte e valente no texto. Questão 4. Quem são os antagonistas dessa lenda? Os vizinhos cobiçosos. Ou seja, a tribo que matou Itajibá na guerra. O que é o antagonista, então? Digamos que seria o vilão. A pessoa malvada ali na história é o antagonista. Tia, então Itajibá é o quê? E a Potira? Protagonista. Eles seriam os mocinhos da história, os bonzinhos, né? Próxima questão. Na tribo, haviam outros índios que queriam o amor de Potira, mas não possuíam a condição exigida para o casamento. Que condição era essa? Eu disse lá no para discutir. Era a condição de ser guerreiro, tá bom? Próxima questão. Por que os vizinhos cobiçosos invadiram a tribo? Porque eles tinham a intenção de ter para si a caça abundante que havia na tribo, tá bom? Quando Itajibá partiu para a guerra, Potira não chorou. Por que ela não chorou? Porque ela nunca tinha vivido um episódio de guerra. Então ela não sabia que ela podia perder alguém. Por exemplo, se você nunca viu alguém sofrer com câncer, como é que você vai ficar com medo de perder alguém para essa doença se você não tem a consciência que ela mata, que ela pode levar a pessoa embora de você? Então ela não tinha essa consciência, entendeu? Do perigo que ela corria. Então para ela, ele ia, lutava, defendia a tribo e voltava para os braços dela, tá bom? Então, por isso que ela não chorou, tá? Próxima questão. Como Potira soube que Itajibá não voltaria mais? Por causa do canto da araponga. Isso é bem explícito no texto, né? 9. O que o canto da araponga sempre anunciava? A chegada da chuva, tá bom? Vamos para 10. Pessoal, observe o tamanho dessa questão. Vamos ler comigo? As lendas indígenas são
São narrativas fantásticas, repletas de mistério sobrenatural. Para os povos indígenas, essas histórias têm inúmeras funções. Uma delas é servir de base para o ensinamento repassado aos mais jovens. Marque isso daí, tá bom? Olha só, é servir de base para o ensinamento repassado aos mais jovens. Muitas dessas narrativas foram criadas a partir de fatos reais protagonizados por antepassados. Outras referem-se à flora, à fauna e aos demais elementos da natureza, como os rios, as montanhas, o sol, o céu e etc., cujos protetores devem ser respeitados e temidos. Pensando nisso, responda as questões seguintes. Vocês perceberam que algumas questões elas têm algumas informações importantes para você conhecer as características dos textos que vocês estão lendo, não é? É sempre muito bom marcar essas características. Que aspecto da lenda As Lágrimas de Potira pertencem ao universo mágico e sobrenatural? Gente, quais são as características que mostram que o texto é fantasioso, não é? A importância do canto da araponga, não é? E as lágrimas de Potira que se transformaram em quê? Diamante, não é? Então, não tem como, né? Já pensou, gente, se as nossas lágrimas se transformassem em diamante? Eu ia chorar sempre. Eu ia chorar com muita frequência para pagar todas as minhas contas. Mas, como é uma lenda, é uma coisa fantasiosa, não adianta vocês ficarem chorando aí, tá bom? Que não vai sair um monte de diamantezinho assim do cantinho dos olhos de vocês, não, tá? Como eu disse em um dos vídeos, o diamante ele sai da crosta terrestre, ou da crosta terrestre não, do manto, tá? A 150 metros abaixo da crosta, né? Então, não sai da lágrima, não. Isso é totalmente fantasioso. Próxima questão. Para você, quais seriam os prováveis ensinamentos passados por essa lenda para a sociedade indígena que a elaborou? Gente, eles tentam passar a importância do relacionamento de um casal, tá? A importância do casal ter ter aquela união, aquele respeito, aquele cuidado, entendeu? Aquela importância deles em si. E que o amor do casal, quando realmente é verdadeiro, ele dura uma eternidade. Apesar de que hoje não tá muito assim. Mas é o que eles estão tentando passar, não é? Que o amor, quando verdadeiro, ele é duradouro, tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Outra coisa. Uma coisa que eu observei também que ele tenta passar é a importância da paciência, tá? A importância do esperar pelo outro. Isso também passa, é bem nítido como ensinamento nessa lenda. Próximo, retire do texto o trecho que localiza a lenda no tempo e no espaço. Gente, tempo, momento, data, tá bom? Espaço, local. Olha só, tempo, muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás. Muito antes é tempo, é momento, tá bom? E sertões de Goiás, local, tá bom? Essa é a resposta. 12. Essa localização é precisa ou imprecisa? Gente, ela é imprecisa. Por que, tia Camila? Porque ela fala sertões do Goiás. E aí? Você sabe exatamente que local do sertão do Goiás é? Não sabe. Por quê? Porque o sertão do Goiás é enorme, né? É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim. Você pergunta pra mim e fala assim, tia Camila, onde você mora? Aí eu viro pra você e falo assim, eu moro em Águas Lindas. Gente, Águas Lindas tem inúmeros bairros. Inúmeros bairros.
eu não dei uma localização precisa para você. Agora, se eu viro para você e falar assim, eu moro no setor 3. Aí você tem uma precisão daquele local, tá bom? Quanto mais informações eu der, mais precisa eu estou sendo. O que é ser precisa? É ser mais direta, mais informativa, tá bom? Vamos para a próxima questão. A questão 13, que eu tenho certeza que alguns de vocês tiveram muita dificuldade de fazer, não é? Eu digo por experiência com outros anos. Olha só. O esquema a seguir apresenta a sequência de fatos narrados na lenda. Procure preencher os quadros buscando essas informações no texto. Aí ele mostra um fato, ou seja, algo que aconteceu, e ele quer que você dê a consequência desse fato ter acontecido, tá bom? E no primeiro exemplo, tá aqui. Muito antes de os brancos atingirem os sertões e blá blá blá. Aí olha só o fato. Vamos lá. Começou a história, né? Vamos para o primeiro fato. Potira chegou à idade do casamento e Itajibá tornou-se um guerreiro. O que aconteceu por causa desse fato? Eles se casaram. Pois só isso. Eles se casaram. Tá bom? Olha lá agora no 3. O fato 3. O território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos. O que deu de consequência a partir do fato 3? A consequência do fato 3. Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Tá bom? Essa foi a consequência. Aí, olha o fato 5. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, blá, blá, blá. Qual a consequência do fato 5? Itajibá morreu na batalha. Tá bom? Fato 7. Potira ouviu o canto da araponga. O que deu... qual a consequência dela ter ouvido o canto da araponga? Ela chorou pela primeira vez. Pois só isso, ela chorou pela primeira vez. Tranquilo? Ou seja, o fato 8, que é a consequência do fato 7. Tá bom? E o fato 9, olha só. Potira emudeceu e ficou à beira do rio para o resto de sua vida soluçando tristemente. O que deu de consequência a partir disso daqui? As lágrimas dela foram transformadas em diamante. Pessoal, então o que é? Tia Camila, o que é consequência? Consequência é aquilo que acontece em detrimento de outro fato. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aproveitar que tem um copinho aqui maravilhoso de chá. Olha só. Aqui nesse copinho eu coloquei água e umas folhinhas de hortelã, que eu tenho uma plantaçãozinha de hortelã ali. Esse é o fato. Qual é a consequência de eu colocar isso daqui e levar para o forno de micro-ondas? A água ferveu e tornou-se um chá, tá? Então, o que é a consequência? Não esqueça, é aquilo que acontece em detrimento de alguma coisa, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o meu apontador e tacar ele no chão, não vou fazer isso, né, gente? Que eu não vou quebrar e vai fazer um barulhão horroroso. Tacar ele no chão é um fato, não é? Tia Camila tacou o apontador no chão. Qual foi a consequência? Ele quebrou, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é fato e o que é consequência. Fato é algo que aconteceu. Consequência aconteceu em detrimento de outro fato. Tá bom? Então, pessoal, eu quero que vocês deem uma lidinha lá na página 63, no Aprenda Mais, junto comigo, tá bom? Olha só. Fatos, tempo e espaço. Nosso próximo e último vídeo, a tia Camila vai dar uma explicadinha nisso daqui e passar uma atividadezinha maravilhosa para vocês fazerem como final de semana. Combinado? Então, até o próximo vídeo.